Você já pensou sobre fotografar o ordinário? O que é o ordinário, né? A gente acha que o ordinário é uma coisa negativa e o extraordinário é uma coisa positiva, né? Que tem essa conotação, assim. Mas o ordinário é aquilo que é corriqueiro, que tá ali. É aquilo que é normal. Se a gente for substituir, talvez, o ordinário, a gente poderia substituir por normal. E o extraordinário, extra-normal. Se pá, não sei. Mas o ponto é que fotografar o ordinário nada mais é, então, do que fotografar o dia a dia. Fotografar aquilo que existe, que está acontecendo, que é real, que é cotidiano, que é corriqueiro. Só que tem um ponto aí. As coisas, elas deixam de existir. Aí é um pouco da importância, né, da fotografia do dia a dia, assim, do ordinário. É exatamente esse ponto, onde as coisas, elas deixam de existir no mundo real. E elas continuam existindo na imagem, né, naquele mundo paralelo na imagem, né? Ela continua nesse registro do tempo. Por isso que às vezes eu falo também que a gente, como fotógrafo, a gente tem a função de ser meio que um viajante do tempo, assim, né? Levar tempos diferentes para as pessoas. Mas enfim, depois a gente pode falar sobre isso também. Mas a grande questão é que essas fotografias ordinárias, né, elas têm essa importância, então, porque elas fazem aquilo que é perecível, né, que vai deixar de existir, pode deixar de existir, existindo para sempre naquela imagem. E as coisas, elas podem deixar de existir por diversos fatores. Pode ser perecíveis por conta do tempo mesmo, sei lá, um retratista. A pessoa, ela nasce, cresce, vive, se reproduz e morre. E ela ainda continua existindo, a figura dela continua existindo numa fotografia, num vídeo, por exemplo, num retrato, apesar dela não existir mais. Isso pode deixar de existir por fatores de ação humana, por exemplo. Pode ser uma árvore que uma pessoa foi lá e cortou, uma mata que desmatou e virou um condomínio. Fatores humanos. E pode ser também por fatores naturais, vamos dizer assim, que é um tsunami, uma enchente, uma queimada. E aí, dentro do natural, tem um natural que é natural, tem um natural que é provocado, mas é um desastre ambiental, né? Vamos chamar assim, tipo Brumadinho, enfim. Então, as coisas existem e deixaram de existir. Mas a figura dessas coisas, né, ainda continua existindo no papel, no arquivo daquela fotografia. Eu fico pensando isso, né, porque eu lembro da minha mãe quando eu era criança, quando eu tinha 7 anos, 6 anos, né. Quando eu me lembro, tenho uma consciência mais nítida, assim, e a minha mãe, ela ficava, até mais novo que isso, mas a minha mãe, ela ficava mostrando bastante fotografia. Ah, sua avó aqui, mais nova. Olha como é que era essa casa aqui, depois reformou, agora ela é assim. Então, eu pude, né, me sentir parte daquela família, conhecendo os lugares daquela família, não da minha família, né? Mas conhecendo através de fotografias quem foram aquelas pessoas antes de eu chegar e como que eram os lugares, né, antes de eu chegar. Né, onde foi que minha mãe morou, onde foi que meus avós viveram a vida toda, os meus tios, enfim. Pude saber como que eram os meus primos antes de eu nascer, os meus primos mais velhos, os meus tios, enfim. E eram todas fotografias ordinárias. Eram todas fotografias corriqueiras ali. Lógico, tinha as extraordinárias da festinha de aniversário, não sei o que, mais posadas, assim. Mas do resto eram fotografias ordinárias, fotografias do dia a dia. E até hoje eu visitei Portugal no final do ano passado, fui pro litoral de Portugal e muitas das fotos, muitos dos lugares que eu fotografei em Nazaré, na praia de Nazaré mesmo, são lugares que, enfim, pelo que eu conversei com algumas pessoas que eu mantenho um certo contato, que moram lá, já me falaram que não existem mais, né? Enfim, então são registros, além de tudo, históricos, de algo que existe ou já existiu.